Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, vamos fazer mais uma oração, sentados mesmo. Vamos orar pedindo a Deus que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, agora, Deus, vamos ministrar a Tua palavra neste culto de doutrina, Senhor. Abençoa Teu povo e me ajuda, Deus, para que eu possa falar aquilo que está no Teu coração, aquilo que Tu queres para que Teu povo seja edificado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Nós oramos a Ti e Te pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz: glória a Deus. Muito bem, meus amados. Então, como eu já disse aqui, estamos estudando nessas últimas semanas escatologia. Essa palavra escatologia significa as coisas que haverão de acontecer, eventos futuros que estão profetizados na Bíblia. E quando a gente vê esses eventos futuros que estão profetizados, as profecias do Antigo Testamento, e tudo que está acontecendo no dia a dia da humanidade, tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, isso nos dá muita alegria, porque a gente vê cada vez mais e vai tendo mais certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia! Isso vai fortalecendo a igreja, porque nós somos movidos, além das nossas convicções naturais, nós somos movidos por um poder sobrenatural. A igreja é um organismo vivo. A igreja é a presença de Deus aqui na terra. Aleluia! E hoje nós vamos estudar o tribunal de Cristo, e eu quero que vocês localizem quando é que vai acontecer o tribunal de Cristo. Vejam bem, nós falamos aqui sobre os sinais dos tempos. O que é isso, pastor? São os sinais que estão acontecendo, que a Bíblia profetiza, capítulo 24 de Mateus e outros textos bíblicos, sobre a volta de Cristo. E a gente vê tantas coisas acontecendo, guerra, rumores de guerra, o amor esfriando, o esfriamento do amor, falsos profetas. A gente vê, irmãos, que tudo isso está profetizado na Bíblia. Depois nós vimos aqui o arrebatamento da igreja. Além das preparações, a gente vê agora os sinais que vão acontecer, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estamos vivos, seremos transformados e iremos encontrar Jesus nos ares. Veja bem, agora a igreja foi arrebatada com Jesus nos ares, chegou no céu. E o que é que vai acontecer quando chegar no céu? O primeiro evento que vai acontecer quando chegar no céu, depois nós vamos estudar o que é que vai acontecer aqui na terra. Porque a igreja vai ser arrebatada, mas aqui na terra a vida humana continua. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Aqui na terra vai ficar o domínio do anticristo e vai acontecer a grande tribulação, mas isso nós não vamos ver hoje não. Hoje nós vamos ver o que é que está acontecendo no céu. O que é que vai acontecer no céu? E o primeiro evento que vai acontecer no céu é o tribunal de Cristo. Também vai acontecer as bodas do Cordeiro. Mas nós vamos estudar primeiro o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Boda significa casamento. Bodas vai ser a santa ceia que nós vamos sentar. Você vai ter o prazer de sentar do lado de Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ter o prazer de olhar para Jesus e ver Ele face a face. E você está treinando aqui na terra, você está tomando a ceia aqui na terra, o diácono vai lhe servir, mas quando chegar no céu vai ser o próprio Jesus quem vai lhe servir.
Aleluia. Então vamos lá. Vamos ao tribunal de Cristo. Isso aí vai ser nas bodas, não é? Mas vamos ao tribunal de Cristo. Então veja bem. Após o arrebatamento da igreja, vai acontecer o primeiro evento lá no céu. Tribunal de Cristo, onde os crentes serão julgados e receberão um galardão da parte do Senhor. Agora, abra a sua Bíblia no capítulo 4, que nós lemos aí, 2 Coríntios capítulo 4, porque nós vamos ver aqui, falar desse tribunal de Cristo, Paulo consolando os crentes de Coríntios, acerca do futuro, de a igreja ser arrebatada, mostrando que a gente não tem que ter medo da morte, que a gente não precisa ter medo de sair desse corpo, não. Ele diz aqui, a partir do capítulo 4, versículo 16, por isso não desfalecemos. Olha lá, prova não é para desfalecer crente. Ele diz, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. Ainda que você passe prova, Deus não permite que você seja provado além das suas forças. Se Deus está permitindo, é porque Ele quer que você seja renovado mais e mais para a glória do nome dEle. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha que coisa linda, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Quem tem convicção no céu está passando por prova na terra e cantando assim, olha, ainda bem que eu vou morar no céu. Aleluia. Eita! Aí Paulo diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem. Olha lá, eu falei ainda há pouco aqui, né? Nós vivemos pela fé. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Às vezes, a gente como pastor, eu fico feliz, eu estava no carro conversando com alguns pastores, e reunião também é assim, e eles falando, às vezes acontecem coisas, aí o pastor Teste diz, não, fica quieto, deixa ver. Irmãos, a verdade sempre prevalece. Mas pastor, o senhor tem que agir assim, pastor, o senhor tem que fazer isso. Eu digo, calma. Aleluia. Um cara fazendo coisas erradas dentro da igreja, e dois pastores querendo, não pastor, vamos lá desmascarar ele. Eu digo, não, isso só vai causar escândalo. Calma, deixa. Deus mesmo providenciou tudo. Oh, rabacalachominai. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Deus está aqui presente. Eu creio que eu estou aqui ministrando para vocês, mas eu creio que Deus está comigo. Aleluia! Porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, que é o nosso corpo, se ela se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, nos céus. Eu tenho uma casa prometida para mim. Aleluia! Você tem uma casa prometida para você. Jesus, quando subiu, ele disse, eis que eu vou preparar-vos lugar. Aleluia! E quando eu vos preparar, enviarei outro. Quem é o outro? O Consolador, o Espírito Santo que está conosco. Se o Consolador está aqui, é porque Jesus está lá preparando a minha casa. Se o Consolador está em você, se você sente isso, se você tem essa convicção, se você vê o trabalho dele na sua vida, o nosso evangelista Jerônimo, ele pregou aqui, e nem todo mundo vê tudo. Tem gente que é crente, irmão, mas está dentro da igreja mais cru. Aleluia.
do que lenha verde. Aleluia! Bota fogo, a lenha seca queima logo, mas a verde, irmão, demora. Mas Deus está dizendo, vai ficar chiando, mas eu vou botar tanto fogo na tua vida. A lenha verde vai ficar chiando, mas vai chegar um dia que ela vai queimar. Aleluia. Aí o versículo 2 diz assim do capítulo 5: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Eu tenho uma casa no céu, você tem uma casa no céu. Todavia, estando vestidos, não fomos, se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. Ou seja, cuidado, vigia. Se for achado nus, perde a casa. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Quantas vezes você olha para dentro de você mesmo e vê fraquezas? Quantas vezes você olha para dentro de você mesmo? Nós desejamos, irmãos, a vida. Nós estamos aqui porque queremos a vida eterna. Aleluia. Nós temos medo de morrer por causa da nossa pouca fé. Mas o que é que você está fazendo na igreja? Sendo crente só por causa desse mundo? É nada. É porque dentro de você existe um desejo pela vida eterna. Aleluia. Aí versículo 5 diz: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Foi Deus que te preparou, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que quando estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou ver Deus face a face. Aleluia. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também agradar a Ele, ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, meus amados, aleluia, veja bem, tribunal de Cristo. O que é um tribunal? É um lugar de julgamento. Se você for na justiça e procurar, onde é que fica o tribunal do júri? De qualquer cidade você vai encontrar uma cadeira onde senta o juiz, uma cadeira onde senta um advogado de defesa, um promotor público, um advogado de acusação, e vai encontrar uma plateia assistindo. Só que lá não precisa de promotor, nem de advogado de defesa. Lá a igreja já está no céu. A igreja já está salva. Agora a gente tem que admitir que a Bíblia diz que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. E a gente sabe que tem crentes que são mais dedicados, que são mais espirituais, que se dedicam mais ao Senhor, que procuram fazer mais a vontade de Deus. Aleluia. Enquanto outros são mais acomodados. São mais acomodados e querem viver na igreja só de formalidades. Então, meus amados, esse julgamento que vai acontecer, a gente vê que não é um julgamento dos nossos pecados. Não é um julgamento dos nossos pecados. Por quê? Porque todo pecado que você tem já foi justificado por Cristo quando Ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Todos os seus pecados foram pagos, o preço já. Quem pode ler comigo 1 João capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo 7 nos diz a palavra de Deus: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Veja bem, então nós não vamos ser julgados, não. Você já subiu, já foi arrebatado. Quer dizer, os que não estão habilitados para ser arrebatados, os que estão em pecados, os que estão fora da vontade de Deus, no arrebatamento da igreja não sobe, fica aqui na terra. Vai enfrentar a grande tribulação, que nós vamos falar daqui a alguns dias. Mas você que subiu, então você agora vai ser julgado, não sobre os seus pecados, nem tampouco para garantir um lugar no céu. Não, seu lugar já está garantido lá. Você já chegou lá. Tá certo? Então vamos ver como será esse julgamento das obras dos crentes. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu peço que você abra lá a sua Bíblia e marque aí, porque você vai precisar desse texto aí marcado na sua Bíblia. Capítulo 3, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Quem já achou, diga glória a Deus. Muito bem, então veja bem, veja o que é que acontece, o que é que vai acontecer. A Bíblia diz assim, isso é para os crentes, viu, que já estão lá com Jesus. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá. Veja bem, se o que você fez aqui na terra permanecer, você vai receber galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê? Detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Por isso que crente que não faz nada na igreja, vive sendo cobrado por Deus para fazer alguma coisa, e se você não te fizer, você vai passar por provas. Não é para o seu mal, é para você acordar, e quando chegar lá no céu, se você não fizer o que precisa ser feito, você talvez até nem perca a salvação. Talvez nem perca a salvação, porque alguns casos perdem. Porque ninguém é salvo pelas obras. Mas você vai passar por um constrangimento, eu diria assim. Porque você mesmo vai reconhecer que falhou. Você vai, diante de todo mundo, no tribunal de Cristo. Ele vai chamar você e vai dizer: fulano, naquele dia eu mandei você evangelizar, você não foi. Era comum eu mandar você fazer isso e você não fazia. Era muito comum, eu queria usar você, mas você não fez isso. Então veja que, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Versículo 14 diz: mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Versículo 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem sabe que o Espírito de Deus habita em você, diga amém. Amém. Aí diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, veja bem, vamos aqui em frente, mais um pouquinho. Agora, capítulo 3, no versículo 12, diz assim, volte aí para o versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Então o versículo 12 mostra que existem 6 tipos de obra que os crentes podem fazer na terra.
Veja bem, 6 tipos de obra que o crente pode fazer na terra. O primeiro tipo de obra aqui diz que se alguém sobre este fundamento formar um edifício de quê? Ouro. Primeiro tipo de obra que os crentes podem fazer são obras que representam ouro. Segundo tipo de obra, prata. Terceiro tipo de obra, pedras preciosas. Quarto tipo de obra, qual é? Madeira. Quinto tipo de obra, qual é? Feno. Qual é o sexto tipo de obra? Palha. Então vamos ver, entender, mais ou menos para a gente ter uma ideia de como Deus olha para as obras que você faz. Aleluia. Então, o que são obras de ouro, pastor? O que são obras de ouro, pastor? Tudo aquilo que você faz completamente para a glória de Deus, sem nenhum interesse. Oh, Rabalachomena. Oh, irmãos, como seria bom se todas as obras nossas fossem obras de ouro. Mas as obras de prata também são boas. E as de pedra preciosa também são boas. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele colocou 6 tipos de obras aqui, que nós podemos fazer. E esses 6 tipos, Ele bota 3 que são boas e 3 que não são boas. Madeira, feno e palha são as que não são boas, que vai ser queimada pelo fogo. Então veja bem, quando ele fala aqui obras de ouro, o ouro, irmãos, é frequentemente associado à pureza. O ouro é associado a valor. O ouro é associado à realeza. Representa obras feitas exclusivamente para a glória de Deus, sem qualquer motivação egoísta ou busca de reconhecimento humano. Faça para Deus. Aleluia, Deus está vendo. Eu não vou ficar naquela igreja não, porque ninguém quer me reconhecer. Meu irmão, se o pastor não te reconhece, certamente o pastor não viu Deus na tua vida ainda. Aleluia! Porque quando o pastor começar a ver Deus na tua vida, ele vai ser o primeiro a se interessar, porque o pastor foi colocado aqui, não foi para botar o pé em cima de ninguém, ao contrário, é para fazer a igreja crescer. Oh, irmão, como eu fico feliz. Ontem eu estava no círculo de oração lá em Carpina. Fui para o aniversário do círculo de oração de lá. E eu estava tão feliz, irmãos. Eu botei um pastor para pregar. Ele deu uma palavra tremenda. Pastor Israel deu uma palavra também tremenda. E quando foi no final, faltava 5 minutinhos para terminar. Eu digo, olha, irmãos, a minha felicidade, eu digo feito Paulo. A minha felicidade não é só pregar. Eu gosto de pregar também. Mas a minha felicidade é ver esses homens, irmãos. Porque eu sei, aleluia, que um dia quando Jesus me levar, vai ter homens de Deus e mulheres de Deus pregando a palavra com autoridade. Aleluia. Agora, veja bem, obras feitas para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus e não se preocupe. Você vai ver que o próprio Deus, Ele vai balançar e vai incomodar. Vai incomodar. Aleluia. Ele vai incomodar o pastor para te mostrar o pastor. Ele vai incomodar alguém para te mostrar. Se o pastor não conseguir ver, vai chegar outro e vai dizer assim, pastor, o senhor está vendo aquela irmã como é dedicada? Aí o pastor vai começar a olhar para você. Está vendo aquele irmão como é dedicado? Por quê? Porque todo mundo está vendo que você faz a obra, não é para aparecer, você faz para a glória de Deus. Aleluia! Então um exemplo disso, irmãos,
é a construção do templo por Salomão. Davi, um dos maiores desejos de Davi era construir o templo. E Deus disse: não, Davi, eu não quero que você construa o templo. Entendam, tudo que nós fazemos só será completamente para a glória de Deus se a iniciativa partir dele. Presta atenção. Não adianta você chegar aqui e dizer: eu vou montar minha estratégia, porque eu sou mais sábio, eu sou o dirigente, eu sou o cara, eu vou fazer assim porque eu vou ganhar. Você não vai ganhar é nada. Vai ganhar alma? Vai nada. Ore a Deus, converse com Deus, seja envolvido pela graça de Deus, seja envolvido pelo poder de Deus, que Ele vai dizer assim: olha, faça assim, você só é o canal. Eita Jesus, vou fazer. Aí você vai vendo tudo dar certo, tudo dando certo, e alguém vai dizendo: olha, irmão fulano é uma bênção, irmão fulano é uma bênção. Mas não era para dizer assim, olha. O certo era dizer: meu irmão, olha, o irmão Técio, o irmão fulano, irmã Cicrana, está ouvindo a voz do Espírito Santo e Deus está falando através dele, ele está fazendo isso, é Deus mandando. E como Moisés, irmãos, Moisés ele, vê bem, Moisés sai do Egito, tirou o povo do Egito, Deus tirou com mão forte. Aí Moisés, quando vai fugindo, lá vem Faraó atrás dele. Ele vai até uma determinada região, passa por Piairote, vai, digamos que Piairote é esse caixa de som aqui, vai até uma região. Quando ele chega a uma determinada região, Deus fala com ele e diz: volta para Piairote. Faraó está vindo de lá para cá. Deus mandou ele voltar para lá, em direção a Faraó, com o povo andando pelo deserto. E Moisés: não, Deus mandou, vai ter que voltar todo mundo. Aí começou a gente: era melhor que a gente tivesse morrido no Egito. Na igreja é a mesma coisa. Esse pastor está doido, não sabe o que está fazendo não. Aí Moisés disse: meu filho, Deus mandou voltar para lá, vamos para lá que ele sabe o que está mandando fazer. Eu quero fazer a obra de ouro. Eu não quero fazer o que eu quero não, eu quero fazer o que Deus quer que seja feito. Eu vou voltar, vamos voltar. Quem quiser, quem tiver o Espírito Santo sabe compreender a voz de Deus. Quem tinha o Espírito Santo disse: eu vou com Moisés, eu vou com Moisés, eu vou com Moisés. Todo mundo ia com Moisés, chegaram diante de Piairote, ficaram lá. Deus, o homem está se aproximando. Aí Moisés diz: não se preocupe não que eu vou orar. Aí Moisés se ajoelha, quando ele está orando, ele fala: Moisés, por que é que tu estás clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche! É um homem guiado por Deus, irmãos. Ele às vezes quer fazer do jeito dele, quer ser espiritual, vou orar mais um pouquinho. Não, vai marchar, é hora de marchar, Moisés. E ali Moisés passou o Mar Vermelho e o exército de Faraó foi derrotado por Moisés. Obras de ouro, irmãos. Obras guiadas por Deus. Obras que não têm o objetivo. Você tem coragem de enfrentar a situação difícil. Você não tem medo. Meus irmãos, isso aqui que aconteceu aqui em Jardim Piedade, eu posso dizer alguma coisa que foi eu? Não, irmãos, não posso dizer nada que fui eu. Primeiro, se eu não tivesse os companheiros que eu tenho, eu não conseguia. Segundo, a orientação dele, eu não conseguia. Terceiro, os livramentos que ele me deu, eu não conseguia. Quarta, a saúde que ele me deu, eu não conseguiria. Quinto, a inspiração que ele me deu, eu não conseguiria. Sexto, se ele não colocasse no coração do povo que eu estava fazendo algo para Deus e o povo ficasse convencido, porque não é o pastor que convence, é Deus, eu não conseguiria. O que é que eu tenho de me gloriar nisso? O que é que eu tenho de me gloriar nisso? Em nada. Só tenho a agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Aleluia! Então, primeiro tipo de obra, qual foi o tipo de obra que nós falamos agora? Obras de ouro. Segundo tipo de obras, obras de prata. Veja bem, tudo para a glória de Deus. Mas mesmo assim, existem aquelas
que a gente faz para a glória de Deus, e no final, ainda a pessoa tira proveito, um pouquinho, para aparecer um pouquinho só, mas aparece. Aleluia. Não é? É impossível. Mas a pessoa fica um pouquinho satisfeita. Eita glória, obrigado Deus. Vaidade também. Existe um pouquinho de vaidade. Aí ela perde a qualidade também. As obras de prata. A prata também simboliza um material precioso, mas considerado um pouco inferior ao ouro. Aleluia. São as obras que você faz obedecendo a voz do Espírito Santo. Mas você vai ver Paulo dizendo assim, olha, eu não quero me gloriar não. Eu não quero me gloriar não, mas eu conheço um homem que se no espírito não sei, no corpo não sei, ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que eu não quero nem contar para vocês, porque não dá para vocês entenderem esse mistério não. Vocês não vão entender esse mistério não. Deus não revela tudo a todos não, Ele revela alguns. Então eu não vou nem contar para você. Olha, de um homem como esse eu me gloriarei. Ele estava se gloriando nele mesmo ou não? Estava ou não estava? De um homem assim eu me gloriarei. Aleluia. E ele começa a dizer, ele sofreu açoites, perseguição dos irmãos, não sei o que lá, fala tanta coisa. Ninguém é perfeito não, irmãos. Então tem obra que você faz, que ela não é de ouro, mas é de prata, mas ainda é boa. Paulo era um homem trabalhador, a gente pode considerar que foi o apóstolo que mais fez alguma coisa, mas é uma obra boa também. Aleluia. Então observe que a obra de prata, ela tem essa característica. Aleluia. E a gente vê um texto bíblico na decisão de ir à Macedônia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 9. Glória a Deus. Olha lá. Eu disse que as obras de prata, ela tem uma característica de ser aquelas que o crente obedece ao Espírito Santo, mas que não é tão perfeita como aquela que é totalmente para a glória de Deus, né? E Paulo teve de noite uma visão, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos e fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falávamos à mulher que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Observe que Paulo foi enviado por Deus, mas ele lá colocou, o próprio Deus colocou uma pessoa que o Espírito Santo ouvia, orientava ela a ouvir o que Paulo dizia. Aleluia! Paulo precisava entender
que ele fez a obra, mas a obra que ele fazia era Deus que agia no povo também. Eu já disse aqui em uma determinada ocasião, alguém vai lembrar. Quer ver? Olha, existe um mistério que acontece quando a gente está pregando. Deus está no céu, Ele manda a mensagem dele para mim, eu prego para vocês, mas Ele também trabalha na sua vida daí, e essa ligação daqui para cá se forma um triângulo. Deus para mim, Deus no seu coração, e eu para você, e você dá glória a Deus. Quem lembra de ouvir eu falar isso aqui? Quem lembra? Aleluia! O homem pode se gloriar de alguma coisa? Não. Eu quero te agradecer, Deus, por esses obreiros que estão ouvindo a tua voz de vir para a doutrina. Eu quero te agradecer, Deus, por esse povo que ouve a tua voz para ouvir para a doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver agora a terceira obra, obra de ouro, obra de prata. Qual é a próxima? Pedras preciosas. Aleluia. O que são as pedras preciosas? Obras de pedras preciosas são obras de testemunhos que são lançados pela palavra de Deus e causa impacto duradouro. Aleluia. O que é isso, pastor? O que é isso? Testemunho de coisas que Deus faz na nossa vida e que a gente conta e que as pessoas são alcançadas por aquele testemunho, e aquilo ali, como foi uma verdade de Deus, o Deus que colocou no seu coração a verdade vai fazer você crer no meu testemunho, e você vai lembrar, não, mas o pastor Técio, ele contou que um dia ele estava com a irmã Sandra e os 3 filhos dele, e a porta se abriu sozinha. Quem lembra desse testemunho aqui que eu contei? Quem lembra? Sabe por que você lembra? Porque o Espírito de Deus está em você. Isso marcou na sua vida. Aleluia! Então veja, meus amados, que as pedras preciosas, elas são lançadas. E para que eu possa lançar uma pedra preciosa, eu preciso ter testemunho. O meu caráter como obreiro, a minha fidelidade a Deus, a minha dedicação, o meu amor pela obra, o meu zelo, a minha vida, de modo que cada um de vocês olhem para mim e a minha vida impacte a vida de vocês. Seja um testemunho da presença de Deus. Sou perfeito não, irmãos. Tenho fraquezas. Já cometi fraquezas aqui contra pessoas daqui da igreja. Já pedi perdão. Pedi perdão aqui a grupos de pessoas. Aleluia. Porque não sou perfeito. Mas até o fato de pedir perdão mostra o meu caráter. Até o fato de pedir perdão a alguém mostra o meu caráter. Aleluia. Uma pessoa que não conhece que erra, empina o nariz e fica, está mostrando seu caráter também. Aleluia. Então, a gente vê, irmãos, que um exemplo disso é Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão, irmãos, era um pregador tremendo, mas a maior pregação de Estevão foi o testemunho dele. Na hora que estava Paulo e o povo, Estevão foi um dos primeiros pregadores. Depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, Estevão começou pregando. O povo foi apedrejar ele. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Estevão estava lá, começaram jogando pedra nele, e ele olhando para os céus. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
morreu apedrejado e falou igual a Jesus lá na cruz do Calvário. Foi a maior pregação da vida dele. Vai deixar esse testemunho. Quantos cristãos que morreram. Olha o testemunho ainda hoje ressoando aqui. Quantos cristãos que morreram nas arenas de Roma, lançados aos leões, mas não negavam o nome de Jesus. E as pessoas ficavam enlouquecidas, como Nero, imperador romano. Nero, quando via os cristãos morrendo, os leões atacando eles, matando eles, e ele louvando a Deus. Nero colocava a mão na cabeça e dizia: como é que pode um negócio desse? Como é que pode? A gente pendura um homem num poste, toca fogo numa fogueira embaixo dele, o fogo queimando ele, e ele continua louvando, cantando como se não tivesse acontecendo nada. Aí sabe o que acontecia? Em vez da igreja diminuir, os que viam isso, algo sobrenatural, vinha sobre o povo, irmãos, porque as multidões convergiam para ver esses espetáculos que faziam contra os crentes. As multidões convergiam para ver matar os crentes na arena com leões. E quando o povo via essas coisas, era tudo se convertendo, saía da arena. Não, olha. Por quê? Porque o Espírito Santo mostrava que naquela vida havia mais amor pela eternidade, havia mais amor por Jesus Cristo do que pela própria vida neste mundo corrompido. Aleluia, aleluia. E tudo isso vai ser considerado no tribunal de Cristo. Ele vai olhar para cada um de nós e vai nos julgar, considerando todas essas coisas. Aleluia. Vamos concluir essa parte. Acho que não concluí tudo não, mas vamos ver agora a madeira. A madeira, irmãos, ela é até útil e tem valor. Mas a madeira não aguenta fogo. Não aguenta fogo. Aleluia. Obra de madeira. O crente que é zeloso nas tradições, no costume, a aparência dele por fora é 10. Só anda de paletó, Bíblia debaixo do braço, todo bonitinho. Aleluia. Mas o fogo aqui não é o fogo do poder de Deus, não, irmãos. O fogo aqui é o fogo que arde mesmo, que quando chega na vida dele, ele não suporta e se desvia. Aleluia. Ele não suporta as dificuldades, não suporta as lutas. Então, meus irmãos, veja bem, Saul foi um rei que começou tão bem, ganhando batalhas, vencendo exércitos. Um rei, porque o povo não queria mais Samuel, não, queria agora um rei feito as outras nações. Aí Deus deu Saul. Tá bom, vocês querem um rei? Vou dar um rei para vocês. Toma Saul. Samuel ficou triste. Deus, eles me rejeitaram. Deus disse: não, eles não estão rejeitando você não, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem o governo de Deus, eles querem um governo de homem. Eu vou dar Saul. E deu um bom governador, um bom rei. Ele começou uma bênção. Mas o homem, irmão, é levado pelas suas vaidades, obras de madeira. Quando Deus determinou que ele teria que acabar com o rei Agag e toda
todo o povo que estava com ele, foi um rei que perseguiu o povo de Deus. Aí Saul, quando chegou lá, olhou para o rei e disse: olha, rei, fica por aí. Popou o rei. Não vou te matar não, rei. Popou os animais bonitos, os bois, o gado bonito do rei. Saiu poupando tudo. Samuel, homem de Deus, foi lá. Ele sabia que Saul já tinha feito algumas besteiras. Aí foi lá. Aí diz para Saul: Saul, cumprisse o mandado de Deus, o que Deus te mandou fazer. Acabasse, matasse todos, desde a criança até o animal. Tudo foi o que Deus determinou. Não se preocupe quando Deus manda matar uma criança não, irmão. Porque uma criança morta, mesmo que seja do inimigo, é melhor uma criança morta no céu do que deixar ele crescer para ir para o inferno. Quantas mães que perdem uma criancinha. Um dia desse eu me lembro que eu estava conversando com uma e dizendo isso para ela: irmã, você não sabia, não sabe, porque Deus permitiu isso. Quem sabe aqui tem alguém que perdeu um filho, criança, não nasceu, abortou, fica triste, chora, mas você não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. Deus não erra. Se Ele permitiu, é porque Ele permitiu o melhor para você. E Saul, irmãos, estava lá. Quando Samuel chegou, a descumprisse Saul o mandado de Deus, matasse tudo. Sim, senhor, cumpri. Peraí, e esses boi que eu estou ouvindo ali, o chocalho deles batendo, aleluia, e Agag que está ali, o rei. Samuel pega a espada, vai lá, mata o rei Agag e diz: olha, Saul, porquanto não fosse obediente à voz de Deus, passou de ti o teu reino. Obras de madeira. Quando chega na hora de ser provado, não faz o que Deus quer. Não adianta viver de aparência. Aleluia. E para concluir essa parte de hoje, irmãos, hoje ainda ia falar das coroas que nós vamos receber, mas não vai dar mais tempo não, já está muito tarde. Fica para outra oportunidade. Obras de feno e palha são obras feitas com motivações egoístas. Só para você entender, eu vou concluir agora. Um dia, teve uma festa na igreja, uma festa muito bonita, almas se converteram, uma série de coisas boas aconteceram, e o pastor chega em casa e vai dormir. Quando o pastor está dormindo à noite, ele tem um sonho. Aleluia. Ele sonha que ele entra no céu, que ele chegou no céu. Aí vai enfrentar o tribunal de Cristo. Quando ele chega lá diante de Cristo, aí Cristo olha para ele e diz assim: fulano está preparado para o julgamento das suas obras? E ele diz: sim, Senhor. Aí ele tinha passado numa casa bem bonita lá no céu. As nossas mansões lá no céu estão preparadas. E viu uma irmãzinha que ficava lá atrás, sentadinha, orando. Ela orava muito, gostava de visitar os enfermos, não é? Gostava de fazer a obra de Deus. Não dizia para ninguém. Quando ele viu aquela irmã naquele palacete todo, ele olhou para ela assim e disse: oxe, a minha, se essa irmã está aí, a minha deve ser melhor. Aí quando Jesus pergunta para ele: está preparado? Ele diz: estou, Senhor. Jesus fez para ele: relate as suas obras. Relate as suas obras, Senhor. Ah, Senhor, tem muita coisa para dizer. Senhor, o Senhor viu aquele culto que teve? Quantas almas se entregaram para Jesus? Aí Jesus perguntou: foi você que fez? As almas foi você que salvou? Não, Senhor, eu sei que foi o Espírito Santo, foi o Senhor.
Sim, mas qual foi a obra que você fez mais? Senhor, tu via que eu saía para evangelizar. Aí Deus, sim, vai dizendo. E ele começava a dizer as coisas, irmãos. Aí Jesus disse assim para ele: você lembra que tudo que você fazia e depois ficava se gloriando como se fosse você que tinha feito? Eita, rabaxemená. Aleluia! Como se fosse você que tinha feito. E ele olha assim para Jesus e começa a balançar a cabeça. Quando termina o julgamento dele, aí Jesus chama um anjo e diz: leve ele até a residência dele. Quando ele chega lá, uma casa bem pequenininha, humilde. Aí ele fez: essa é a minha casa? Ele fez: é, a sua casa. Casa que você vai ficar aqui no céu. Inclusive, aquela irmãzinha ali, ó, é quem vai coordenar você. Ela é quem você vai ficar ligado a ela. Tem serviço aqui, você vai ser empregado dela aqui. Ele diz: Deus, eu te agradeço pela minha salvação, Deus. Ele disse assim: obrigado, Deus, por estar aqui. Eu reconheço, eu falhei muito mesmo. Eu procurava a minha glória, mas mesmo assim eu te agradeço. A casinha é pequenininha, mas pelo menos eu estou aqui. Obrigado, Jesus. Tem as coroas ainda, mas as coroas vai ficar para o próximo capítulo. Quem pode dar uma glória para Jesus?